Mais de 100 crianças da Escola Adventista se apresentaram cantando músicas natalinas. Liberdade religiosa. Respeite as diferenças. O Natal Iluminado segue encantando os caxienses e visitantes. Na noite dessa sexta-feira, a Dança do Coco e o Maculelê se apresentaram no Mirante da Balaiada. Nós já vimos fazendo esse trabalho já há mais de 10 anos, né, com danças populares, né, que é o Maculelê, a Dança do Coco, a capoeira, né, e também trabalhando com artes plásticas, com o intuito de tirar a atenção da rua desses jovens, né. Além do espetáculo Magia do Natal, as atrações cristãs também passaram pelo palco da Fábrica do Papai Noel. Mais de 100 crianças da Escola Adventista se apresentaram cantando músicas natalinas. A banda católica Vanini, que homenageia o padre Maurício Vanini, fechou a noite de apresentações. Cultural aqui no Centro de Cultura da Fábrica do Papai Noel, ele recebe a todos. Aqui nós também temos os cantores gospel, cantores religiosos da Igreja Católica, outros cantores também de outras religiões, porque o Natal é isso, é a junção de todos, né? Todos e todas, todos aqueles cristãos. Liberdade religiosa. Respeite as diferenças. A primeira fase do decreto dominical, impondo o domingo pela a educação, pela a sedução. Depois, para aqueles que resistiram este engano, resistiram esta prova da sedução, então virá a segunda fase do decreto dominical, a fase da proibição. Será proibido comprar ou vender, senão aquele que guardar o domingo. Então, esta fase da proibição não é mais para aqueles que caíram na fase da sedução, é somente para aqueles que resistiram à fase da sedução. E depois que virá esta fase da proibição, então
quando a mensagem do terceiro anjo finalizar, a porta da graça se fechar, então virá a terceira fase, a fase da condenação de morte, matar num só dia todos os que guardam o sábado, a menos que abandonem o sábado e passa a guardar o domingo. Irmão, a primeira fase do decreto dominical, a qual é a fase da sedução, é a fase mais perigosa. Ela é a fase mais perigosa, mesmo da sua segunda fase, que é a fase da proibição, comprar ou vender, como também da terceira fase, que é a fase da condenação de morte, o decreto de morte. Das três fases do decreto dominical, a mais perigosa é a fase da sedução, a qual é a fase da educação, para que todos se unam com a falsa liberdade religiosa. Porque quem se unir com essa falsa liberdade religiosa, nunca mais verá o decreto dominical. Como não viu na sua primeira fase, nunca verá na sua segunda fase, a qual é a fase da proibição de comprar ou vender, senão aquele que guardar o domingo. Como também nunca verá na sua terceira fase, que é a fase para matar num só dia todos aqueles que guardam o santo sábado, a menos que eles abandonem a guarda do sábado e passem a guardar o domingo. Então, se você não vê a primeira fase do decreto dominical, a qual saiu no dia 2 de junho de 2020, a qual é a fase da educação, a fase da sedução, para que todos se unam na falsa liberdade religiosa, você nunca verá as outras duas fases do decreto dominical. E você guardará o domingo e nunca mais verá o decreto dominical. Porque se você não viu a primeira fase, não verá a segunda e nem a terceira fase. E portanto, o que Satanás deseja mais do que isto? Que a pessoa, pela falsa liberdade religiosa, se una com o catolicismo, se una com o espiritismo. E o que acontecerá depois desta união? O domingo será guardado pelos que se uniram com a falsa liberdade religiosa. E ainda mais, tanto a sua primeira fase do decreto dominical, a qual foi a fase pela educação da falsa liberdade religiosa, a qual é a fase da sedução, saiu com o nome de liberdade religiosa, também a sua segunda fase, que é a fase da proibição, para aqueles que só poderá comprar ou vender, senão aquele que guardarem o domingo, também sairá com o nome de liberdade religiosa. Como também o decreto de morte, para matar num só dia todos os que guardam o sábado, a menos que abandonem o sábado para guardar o domingo, também sairá com o nome de liberdade religiosa.